Fala pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, dentro do programa da declaração do imposto de renda, as formas de tributação da atividade rural. E aí pessoal, meu nome é Elcio Guiotto, atuo com consultoria tributária há mais de 22 anos. Estou aqui para mostrar para vocês, dentro da declaração do imposto de renda, as formas de tributação da atividade rural da pessoa física. Lembrando que a tributação da atividade rural para a pessoa física tem várias particularidades e nós temos duas sistemáticas de apuração dos resultados e algumas obrigações acessórias que devem ser entregues pelas pessoas físicas. Temos o livro CAD da atividade rural, que a depender do faturamento ele deve ser entregue de maneira digital, e temos algumas outras obrigações para serem entregues principalmente dentro da declaração do imposto de renda. Então, precisamos lembrar que as operações devem ser segregadas por fazenda, as operações devem ser segregadas caso essa atuação da atividade rural seja feita através de condomínio, precisa ser segregada se existe alguma atividade rural no exterior, mas a ideia desse vídeo de hoje é mostrar para vocês que nós temos uma particularidade de cálculo, que é o cálculo receita menos custos e despesas, que é o resultado da atividade rural, e aí a gente tem a aplicação da alíquota de 27,5%, ou a gente tem uma possibilidade de tributar de uma maneira presumida. Então nós temos uma presunção de lucro, de forma que o próprio programa nos traz uma possibilidade de tributar 5,5% sobre o faturamento. E aí muita gente pergunta, Elcio, mas de onde veio esse 5,5%? A presunção de 20%, então a gente tem 20% aplicado sobre a alíquota de 27,5%, nós temos ali uma alíquota efetiva de 5,5%. Então sempre que vocês escutarem falar sobre 5,5% na atividade rural, é em função dessa aplicação de 20% sobre os 27,5%. Vou mostrar para vocês também uma particularidade em relação ao prejuízo fiscal. Então nós temos na atividade rural saldos de prejuízos fiscais de anos anteriores, e aí a depender da opção, você pode ou não perder esses saldos de prejuízo fiscal. Então, vou mostrar aqui para vocês a ficha de atividade rural da declaração do imposto de renda e explicar esse conceito de cálculo para que você já utilize nos seus clientes. Essa é uma forma de estudo tributário, se vale a pena eu fazer a apuração por resultado ou a apuração por presunção. E muitas vezes, pessoal, muitos produtores rurais querem fazer alguns investimentos e aí vão apurando os resultados até no final do ano, e aí muitas vezes eles optam por fazer um investimento no ativo, comprar um trator, um maquinário agrícola, de forma que diminua o efeito da apuração do imposto de renda, e aí ao invés de recolher o imposto de renda, acaba tendo ali um prejuízo, uma boa diminuição do cálculo do imposto de renda através de alguns investimentos. Então isso é muito usual também no mercado tributário do agronegócio. Então eu vou mostrar para vocês aqui como funciona dentro da própria declaração do imposto de renda. Então pessoal, dentro da declaração do imposto de renda, nós temos aqui a ficha de atividade rural. Então ela fica aqui junto com as fichas, perto das fichas de ganho de capital, renda variável, nós temos a ficha de atividade rural. Então eu vou passar aqui as fichas dentro da ficha mãe da atividade rural. O que a gente precisa informar? Então nós precisamos informar aqui os dados do imóvel explorado, tá? Então tem várias informações que nós precisamos preencher: o código da atividade, o nome, a localização, todas as informações aqui, a condição de exploração. Então é muito importante que isso esteja correto, tá? A Receita Federal, dentro da operação Declara Grãos, tem pego muitos produtores rurais, pessoas físicas, por exemplo, coloca que atua através de arrendamento. E aí na hora que vai ver aqui, na atividade rural, não tem despesa com arrendamento. E na verdade não é arrendamento, é um comodato. Então essa informação precisa estar preenchida de maneira correta. Então eu tenho aqui através de parceria, ou é propriedade única, ou posse. Então você vai colocar aqui, ou propriedade comum ao casal. Que tipo de exploração tem nesse ativo, nesse bem aqui explorado, nesse imóvel explorado. Aqui as receitas e despesas, tá? Então vocês podem, e recomendo que vocês façam aqui simulações. Então vamos imaginar aqui algumas operações da atividade rural. Então vamos colocar aqui, por exemplo, um faturamento de 6 milhões de atividade rural, por mais 2 milhões aqui. Vocês podem, pessoal, ir fazendo essas simulações até para vocês entenderem a sistemática de apuração e de como funciona o programa, tá? Então vamos colocar aqui uma operação onde a gente teve receita de 8 milhões. E aí tivemos uma despesa de 5, foi um zero a mais aqui, de 5 milhões. Então aqui nós temos um lucro de 3 milhões.
Esses valores de receitas e despesas, eles podem também ser importados do preenchimento das fichas de atividade rural, tá? Então, se eu importar aqui, esses dados já vêm preenchidos de maneira automática e alguns outros dados vêm preenchidos de maneira automática. Mas aqui vamos considerar que nós estamos preenchendo aqui na mão. É claro, falando de um faturamento acima de 4.800.000, o livro caixa da atividade rural digital já seria obrigatório, mas só para a gente ver a questão da apuração do resultado. As outras fichas aqui temos movimentações de rebanho, todos os bens da atividade rural, bem análogo à ficha da atividade rural, a ficha de bens e direitos normal, dívidas da atividade rural e aqui importação do próprio programa. Se a gente fizer, ele automaticamente preenche aqui todas essas informações. Mas vamos ver aqui a questão da apuração do resultado para vocês entenderem essas duas sistemáticas, que é o motivo aqui de nós estarmos gravando esse vídeo. Lembra que eu falei no início do vídeo sobre prejuízo fiscal? Então vamos imaginar que essa empresa, que essa pessoa física, essa atividade rural, tem um saldo de prejuízo fiscal de 3 milhões, tá? O que vai acontecer? Eu tive um resultado de 3 milhões de lucro. Aí eu tenho a opção do quê? Eu tenho a opção de apurar pelo resultado ou apurar pela presunção. Eu vou mostrar para vocês as duas situações, tá? Vou colocar aqui, ó, ao invés de 3, vou colocar 5 milhões, tá? De saldos de prejuízo. O que acontece? Se eu apurar pelo limite, o que vai acontecer? Vai ter uma aplicação de 20% sobre os 8 milhões, que dá 1.600.000, vezes 27,5%. É como se eu tivesse aplicado 5,5% sobre os 8 milhões. Então, vocês estão vendo aqui que aumentou significativamente o valor do imposto a pagar. Mas, o que eu quero chamar a atenção para vocês olha essa mensagem. Quando eu opto pelos 20%, lembra que eu tinha 5 milhões de saldo de prejuízo. O próprio programa traz a menção. A opção pelo limite de 20% sobre a receita bruta implica na perda do direito à compensação dos saldos de prejuízos de anos anteriores e o resultado negativo do próprio ano. Ou seja, se eu optar aqui pelo 20%, eu vou ter um cálculo considerável aqui, 5,5% sobre 8 milhões, que dá mais ou menos 400 mil reais, 400 e poucos mil reais, e ainda perco a possibilidade de usar esse saldo de prejuízo. Então, nessa operação aqui, nesse exemplo hipotético, qual que é o melhor? Eu apurar pelo resultado. Por quê? Porque o meu resultado é um lucro de 3 milhões, eu tenho 5 milhões a compensar. O que acontece? Meu resultado tributável passa a ser zero, tá? Meu resultado tributável passa a ser zero. Mas eu tenho que fazer o quê? Compensar aqui os 3 milhões. Ó, nota que antes de eu compensar, ele apurou um valor quase o dobro de imposto. Mas quando eu lanço os 3 milhões aqui, o meu resultado tributável é zero e praticamente, ó, zero o meu imposto a pagar. Ou seja, o resultado não tributável, 3 milhões de reais, porque eu usei saldo de prejuízo. Então, pessoal, essas são as duas sistemáticas que nós temos de apuração do resultado da atividade rural. Ou eu faço por receita menos custos e despesas, menos os investimentos, chego no resultado, ou eu faço pela presunção de 20%. Lembrando que se eu fizer pela presunção de 20%, eu perco os saldos de prejuízos fiscais dos anos anteriores e do próprio resultado do período, tá? Então, muito importante se atentarem a essas operações, entender como funciona essa sistemática, para que o seu cliente seja atendido, ou você que tem atividade rural, tenha a menor carga tributária possível dentro do que a gente tem de possibilidade dentro da legislação tributária. Então, pessoal, esse vídeo foi para mostrar para vocês, não é tão complexo. Eu gosto muito de falar que sempre que você tiver demandas de estudos tributários, faça simulações dentro do programa. Faça, claro, por exemplo, dentro da formação Expert no Agro, nós temos planilhas próprias para fazer esses cálculos, mas eu recomendo sempre fazer os testes dentro do programa, porque é muito mais fácil manusear. Aqui você evita eventuais erros e você consegue demonstrar de maneira clara e transparente aqui
os resultados do estudo. Uma dica adicional para vocês é pegar uma operação com atividade rural com lucro alto, sem saldos de prejuízo a compensar de anos anteriores, acenda um alerta que esse pode ser um começo de indício de uma necessidade de estudo para migrar a operação de pessoa física para uma pessoa jurídica. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é que você pode oferecer também um planejamento com PGBL. E aí é uma forma de você diminuir esse impacto tributário da pessoa física. É isso, pessoal. Quero pedir novamente que você que ainda não está inscrito no canal, que você se inscreva agora no canal e compartilhe esse canal, esse vídeo com outras pessoas para que a gente consiga atingir mais profissionais, mais empresários e consiga disseminar informações, que esse é o nosso grande objetivo aqui no canal. Se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilhe, não deixe de fazer os seus comentários, que é muito importante. Eu vou responder todos os comentários de todos vocês. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.